Olá, meus amigos, quanta alegria! E vamos lá para a surpresa, né? Nós decidimos retomar as gravações da Obras Póstumas, de Allan Kardec, né? Nós iniciamos, gente, em dezembro de 2019, nós tínhamos decidido em grupo estudarmos essa obra, que é riquíssima de informações, tem muitas anotações, é indispensável nós estudarmos. Iríamos retomar em janeiro, meados de janeiro de 2020. Tivemos alguns contratempos e acabamos realmente não voltando. E aí em março chegou a pandemia. E eu estou aqui inquieta porque a obra parou e decidimos retomar o estudo. Então, se você está pegando o barco andando, vá no canal, entre em playlist e assista o estudo de número 1 e de número 2, porque esse é o de número 3. Então vamos retomar e vamos dar continuidade. Hoje é exatamente 23 de março de 2021. O nosso último estudo, que foi em dezembro de 2019, nós estávamos fazendo a biografia de Allan Kardec, logo no início do livro Obras Póstumas, tá bom? Tem a biografia de Allan Kardec, lembrando sempre que eu estou com a tradução de Evandro Noleto. Então, hoje nós iremos finalizar, tá, a biografia, vamos finalizar, e a próxima semana nós iremos ler, que é realmente muito emocionante, o discurso pronunciado junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. E é um discurso que nos faz chorar. É belíssimo, belíssimo, belíssimo. Vamos lá então? Vamos finalizar então a biografia do professor Allan Kardec? Que Jesus possa nos conduzir nessa nossa vontade, nesse nosso desejo de estudar essa doutrina que tanto nos consola. Então, é mais um recurso, mais um instrumento e mais uma oportunidade que Deus está nos dando de estarmos juntos, estudando a obra, e essa, em particular, Obras Póstumas. Então, vamos lá, vamos retomar? Não esqueça, eu aconselho que você estude o vídeo número 1, o número 2, para podermos fazer esse aqui, tá? A gente chama vídeo, mas sabemos que é o áudio, né? Mas assista, tá bom? Vamos lá, então, que Jesus e a espiritualidade amiga possam nos conduzir sempre. Então, vamos lá, nós paramos, gente, praticamente no finalzinho. Essa minha edição aqui é na página 28, tá? Vamos lá. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores, a marcha dos povos e da humanidade, pela ação dos homens dos tempos que se foram e que revivem, depois de terem progredido. As simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores. Essas relações que religam a grande família humana de todas as épocas têm como base os princípios de fraternidade, de igualdade e de solidariedade universal. Ou seja, as próprias leis da natureza e não mais uma simples teoria. Abre aspas. Em vez do princípio, fora da igreja não há salvação, porque agora aqui já são anotações de Allan Kardec, tá bom? Aqui é Kardec. Em vez do princípio, fora da igreja não há salvação, que alimenta a divisão e a animosidade entre as diferentes seitas religiosas e que tem feito correr tanto sangue, o Espiritismo tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Isto é, a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Nós espíritas devemos ler sempre isso aqui. Fora da caridade não há salvação. A tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Nós estamos vivendo um momento em nosso país, em particular, nesse ano de 2021, começou em 2020, uma guerra de palavras através das redes sociais muito grande, quando alguém não está de comum acordo com aquilo que eu acredito que é o melhor para o país. Então, olha aqui essa anotação.
Fora da caridade não há salvação, isto é, igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. E ainda outra frase tirada também do Evangelho segundo o Espiritismo. Em vez da fé cega, que anula a liberdade de pensar, ele diz: fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé precisa de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se tem de crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega já não é para este século. Ora, é precisamente ao dogma da fé cega que se deve o tão grande número de incrédulos nos dias atuais. Porque ela quer impor-se e exige a abolição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Que aquela história é por quê? Porque sim, não tem que questionar Deus, né? Seria a fé cega. Então, essas são as anotações aqui do professor. Volta, então, o biógrafo. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la. Allan Kardec sucumbiu, ou seja, desencarnou, a 31 de março de 1869. Olha, gente, que interessante. E a gente está retomando a gravação em 23 de março de 2021. Então, o professor Allan Kardec retornou à pátria espiritual a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar ou que aguardavam oportunidade para serem publicadas, virão provar um dia, ainda mais, a extensão e o poder das suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Mas, consagrado inteiramente à sua obra, recusava-se a tudo o que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha, né? Coisa mais linda. Gente, aí você pode dizer bem assim, mas Conceição, se ele tinha problema do coração e os médicos mandavam repousar, era inclusive repouso intelectual, e ele não fez, isso não é um suicídio? Gente, Deus avalia sempre a intenção. Então, não vamos fazer esse tipo de abordagem absurda. O que Kardec fez foi sacrifício pela humanidade, por essa doutrina. Ele se sacrificou, o repouso sendo necessário, ele sacrificou para que ele pudesse dar continuidade ao trabalho que ele aprendeu a amar e a honrar. É por isso que eu tenho, gente, um carinho, uma gratidão, um respeito muito grande. Quando eu pego uma obra de Kardec, eu pego realmente com muito respeito, porque foram anos de perfeita entrega total ao trabalho do nosso Senhor Jesus. Vamos continuando. Seu corpo se entorpecia e se recusava ao serviço que o espírito lhe reclamava. Enquanto este último, né, o espírito ali vivo, querendo trabalhar, o corpo já não acompanhava, né? Enquanto este último, o espírito, cada vez mais vivo, mais enérgico, mais fecundo, ia sempre alargando o círculo de sua atividade. Nessa luta desigual, a matéria não podia resistir eternamente e acabou sendo vencida. Rompeu-se o aneurisma e Allan Kardec caiu fulminado. Um homem deixava a terra, mas um grande nome tomava lugar entre os que ilustraram este século.
Um grande espírito ia retemperar-se no infinito, onde todos os que ele consolara e esclarecera aguardavam impacientes a sua volta. Há pouco tempo ele dizia, abre aspas, a morte redobra os seus golpes nas fileiras ilustres. A quem virá ela agora libertar? Fecha aspas. Ele foi, como tantos outros, retemperar-se no espaço, procurar elementos novos para restaurar o seu organismo, gasto por uma vida de incessantes labores. Partiu com os que serão os faróis da nova geração, para voltar em breve com eles a acabar a obra deixada em mãos dedicadas. O homem não existe mais. Sua alma, porém, permanece entre nós. Que é aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? O homem viverá uma só vez. Aí o povo que não tem muito conhecimento, né, já faz uma interpretação totalmente equivocada. O homem, a personalidade, realmente só vive uma vez. Então, Allan Kardec viveu uma vez só. Mas o espírito que viveu a personalidade, que viveu o homem Kardec, esse não morre e retorna em uma nova roupagem. Aqui ele diz assim, ó, para voltar em breve com eles a acabar a obra deixada em mãos dedicadas. Nós vamos, ao decorrer dessa obra, ver que Kardec iria voltar, mas nós não vamos aqui, gente, ficar nessa discussão que eu dizer que é fofoca do além. Então, o importante é que o trabalho continuou. O homem não existe mais, sua alma, porém, permanece entre nós. E olha aí, hoje nós estamos falando de Kardec. Será um protetor seguro, uma luz adicional, um trabalhador incansável que as falanges do espaço conquistaram. Como na terra, sem ferir a quem quer que seja, ele fará que cada um lhe ouça os conselhos oportunos. Abrandará o zelo prematuro dos ardorosos, ajudará os sinceros e os desinteressados e estimulará os fracos. Agora vê e sabe tudo que ainda há pouco previa. Já não está sujeito às incertezas nem aos desfalecimentos e nos fará partilhar da sua convicção, fazendo-nos tocar com o dedo a meta, apontando-nos o caminho, naquela linguagem clara, precisa, que o tornou um modelo nos anais literários. O homem não existe mais, repetimos. Entretanto, Allan Kardec é imortal. E a sua memória, seus trabalhos, seu espírito estarão sempre com os que empunharam com força e vigor a bandeira que ele soube sempre fazer respeitada. Uma individualidade poderosa constitui a obra. Era o guia e a luz de todos. A obra na terra tomará o lugar do obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec, unir-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou. E, com os seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases venturosas prometidas à humanidade regenerada. Essa biografia está em Revista Espírita, maio de 1869. Lembrando que ele desencarnou em 31 de março de 1869. Gente, eu confesso para vocês que eu estou com o coração aqui acelerado de alegria de estarmos retomando esse estudo, que talvez seja uma necessidade dessa tia. E para eu não fazer isso sozinha, egoisticamente, a gente grava e compartilha com todos vocês. Um beijo no coração de todos. Obrigado infinitamente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e ao nosso querido professor Allan Kardec, que, esquecendo as dores do corpo, esquecendo as fragilidades do coração, se sacrificou para que hoje
nós pudéssemos estar aqui estudando as obras que ele soube organizar como um grande pedagogo. Muito obrigada ao Kardec e que ele possa sentir as nossas vibrações de gratidão. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro com a nossa retomada do nosso estudo de obras póstumas. Que Deus nos abençoe sempre.